Wanderson Cagliari, professor de redação. Vamos trabalhar um tema para vocês produzirem uma redação com forma de treinamento para o Enem, ok? Espero que todos estejam bem e consigam entender esse conteúdo, que pode muito provavelmente ser uma temática abordada na prova em 2020, ok? Vamos começar então? Boa parte da situação eu não vou aparecer na câmera, mas vocês terão o áudio e a visualização do documento. É importante deixar claro que esse documento aqui, do Word, tem uma sequência que eu vou explicar agora, uma visão panorâmica sobre todo o conteúdo que contém aqui, para que vocês tenham uma visão mais facilitada, né, mais didática, poderem acompanhar em casa, quando forem estudar depois da videoaula, rever o conteúdo, terem uma noção de tudo que foi colocado na sequência, para facilitar compreender o tema, que é desafios para garantir a vacinação dos brasileiros, ou empecilhos para garantir, ou a queda dos índices de imunização no Brasil, ou da cobertura vacinal no Brasil. Então eu vou durante a aula enfatizar essa questão da frase tema, que é primordial, imprescindível para fazer uma boa redação, e vocês naturalmente terão depois uma determinação de qual coletânea utilizarão. Eu costumo, para facilitar a aquisição de conhecimento, ampliar a capacidade de vocês de análise de um assunto, essa visão mais global do tema, pegar uma quantidade significativa de coletâneas prontas na internet, de sites conhecidos, para que vocês vejam como os professores de português pensaram a prova, os textos motivadores, que eu chamo de placas sinalizadoras, porque você tem o tema e tem a delimitação do tema, não é? Acho que todos já têm uma noção sobre isso, mas só para lembrar, você tem o assunto mulher, que é geral, e a delimitação poderia ser violência contra a mulher. Uma outra frase tema, delimitadora, poderia ser gravidez na adolescência. Uma outra frase também delimitando desafios para a mulher no mercado de trabalho. Então, delimitação do tema, por exemplo, o Enem cobrou em 2018 manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Veja, uma frase tema longa, o assunto é internet, mas não deixou livre. Não é fácil uma dissertação sobre internet. Fácil uma dissertação sobre internet, mas com uma delimitação de assunto, que é o quê? Manipulação do usuário. Poderia ser entretenimento na internet, poderia ser internet como estamos vivendo agora numa situação de pandemia e isolamento, internet como meio de trabalho, de instrumento de comunicação para o trabalho, para o estudo. Poderia ser, como foi cobrado em 2011, uma segunda vez que o Enem abordou o tema, foram duas, 2011 e 2018. 2011 a frase tema foi os limites, viver em rede, os limites entre o público e o privado. Olha só a delimitação diferente. Então é importantíssima a frase tema para vocês compreenderem o que a banca examinadora do Enem, os corretores, esperam que vocês desenvolvam ao longo da dissertação, da estrutura dissertativa dos 4 parágrafos, para atender a essa frase tema e, lógico, também atender a delimitação que os próprios textos motivadores costumam ser 2, 3, 4 textos, às vezes com gráfico, com uma charge, com reportagens mesmo sobre o tema, e vão definindo, delimitando qual caminho dissertativo você deve percorrer para atingir uma nota máxima, certo? Então essa primeira coletânea aqui, para vocês entenderem essa visão panorâmica, ela é até do Pontui, plataforma de correção Pontui. Eu estou falando para considerar apenas esta coletânea, mas na verdade eu vou pedir que vocês façam sobre a segunda, depois vai ter uma explicação no próprio documento, para você entender que a frase tema será uma outra. Mas é interessante que vejamos várias frases tema, para você perceber como no Enem isso não pode se tornar um empecilho, um grau dificultador para você não conseguir, ou que impeça você de fazer uma boa adequação ao tema, certo? Então essa primeira aqui é do Pontui, e vocês agora vão me distanciar um pouco ali, para vocês perceberem a sequência que eu vou subindo aqui a tela, tá ok?
vocês têm essa primeira aqui, conclui com 1, 2, 3, 4 textos motivadores. Então aqui tem desafios para a garantia da vacinação dos brasileiros, né? Que é a primeira frase tema. Desafios para a garantia da vacinação dos brasileiros. Vejam só que interessante. Aqui nessa frase tema fica fácil você perceber a estrutura toda que você deve seguir. Porque se fala de desafios, qual é a primeira pergunta que um aluno bem treinado, nota 1000, né, aprende para conseguir desmembrar essa frase tema? Extrair dela o que é de mais essencial, mais relevante. É perguntar qual é o problema para o qual eu devo propor uma solução. Aliás, relembrando a vocês, a palavra problema, ela é importantíssima, essencial para uma boa produção de texto no Enem, a construção textual no Enem. Por quê? Você na introdução, no primeiro parágrafo, apresenta um problema, que é a queda no índice de imunização ou os desafios para imunizar a população brasileira, né? Segundo o OMS, o índice de vacinação, de cobertura vacinal, tem de ser acima de 95% para ampliar, garantir a segurança das pessoas em termos de saúde. Então você veja que, ao olhar a palavra aqui, desafios, você tem que se perguntar quais são os desafios para garantir a vacinação, porque aí você já encontra as causas do problema que você vai abordar, que é dificuldade, empecilho ou empecilhos, dificuldades, desafios, problemas em relação a garantir a vacinação dos brasileiros. Então veja que a frase tema é realmente muito importante. Se você interpretar bem a frase tema e essa pergunta, qual é o problema para o qual eu devo propor uma solução, facilita muito você, né, já conseguir extrair dela o raciocínio essencial. Você consegue montar toda a sua sequência textual de 4 parágrafos. Por que a gente fala em 4 parágrafos? Porque 5 parágrafos você terá 3 de desenvolvimento, 1 de introdução, 1 de conclusão, 3 de desenvolvimento. A questão é que se você fizer um desenvolvimento em 3 partes, você corre o risco de fazer parágrafos muito curtos. E no Enem, parágrafos com menos de 5 linhas podem complicar um aspecto que pontua muito a redação, que é a consistência argumentativa, o repertório sociocultural, o termo, a expressão que o Enem usa, né? O grau de informatividade. Entendem? Então, quando você escolhe 3 causas para explicar um problema, como ocorre em relação à água, que é fácil para vocês entenderem, né? Que é parecido, né? Queda poderia ser dos níveis de recursos potáveis, hídricos potáveis do Brasil. Você tem 3 aspectos que justificam a queda dos índices de água potável, que é desperdício, poluição e desmatamento. Então, se você pegar 3 causas e você colocar na introdução essas causas em forma de tópico, elas serão o embrião, né? Os embriões, as sementes que se transformarão nos parágrafos seguintes. Você corre o risco de falar muito pouco sobre cada causa, muito pouco sobre desmatamento, muito pouco sobre desperdício, muito pouco sobre poluição, e você aí, embora tenha abordado mais informações, mas abordou mais causas, porém de forma superficial. Isso é perigoso. Por isso que no Enem, se você abordar 2 causas, forem duas causas significativas, já serão naturalmente suficientes para você alcançar uma nota máxima, tá? Então, voltando aqui para o tema vacinas, você tem que encontrar quais são as 2 causas principais, mais relevantes, ou até abordar 3, mas pelo menos aprofundar 2 de forma significativa, que provocam a queda do índice de vacinação ou dificultam a garantia constitucional de vacinação, de cobertura vacinal dos brasileiros. Então, na sequência, você tem, na introdução, apresenta um problema, 2 causas no desenvolvimento, vocês dominam essa estrutura, e você tem a conclusão, propondo solução para essas 2 causas que você abordou no desenvolvimento, certo? Isso é um aspecto estrutural, a macroestrutura. Se você for olhar
eu peguei as duas últimas cartilhas do aluno, nota 1000, Lucas Felp. Ele compilou o material, vocês vão ter acesso, alguns já até tiveram acesso, de redações nota 1000. 30 em 2018 e 44 em 2019, sobre o tema Internet 2018 e Cinema 2019, respectivamente. Então veja que interessante, eu tive um trabalho ali, até porque é a minha profissão, de contar quantas redações tinham 4 parágrafos. Surpreendam-os. Para mim não é surpresa, porque eu venho acompanhando há um bom tempo essa questão, preocupado em dar a melhor dica para vocês. As 77 redações tinham 4 parágrafos. Não é interessante isso? Então, para que ficar perdendo tempo em construir 5 parágrafos, se eles estão dando nota 1000 em texto com 4 parágrafos? É óbvio. Então, duas causas. A questão é que o aluno escolhe uma causa muito secundária, né, pouco relevante. A gente vai ver ao longo da aula aqui, de repente, um exemplo para você entender. Antecipando o raciocínio, movimentos anti-vacina. Você gastar muito espaço no seu texto falando sobre movimentos anti-vacina e não abordar outras causas mais relevantes do que isso, porque existem. Então a gente vai ver essa ideia de argumento mais secundário ou mais relevante. Só para vocês lembrarem, então, vocês terão para desenvolver no texto também o aspecto estrutural. Vocês estão acostumados, né, de seguir essa sequência. Está aqui. Infelizmente, os professores vão massificando os alunos, robotizando, para seguir uma estrutura previsível, né? Apresenta o problema, causa 1, causa 2, por que ele ocorre, a causa 1 se transforma no segundo parágrafo, você desenvolve aqui o embrião 2, a semente 2, explicando o problema, que é a guia de vacinação, vem para cá, você sabe dos coletivos que usa aqui, dos alunos nota 1000 usa, eu vou enfatizar isso numa outra aula para vocês, tá? Eu estou fazendo análise, como vocês podem perceber, das redações nota 1000 para dar várias dicas. Eu só mencionei aqui a questão dos 4 parágrafos, mas estou avaliando tudo que elas têm, que garantiram ali a nota máxima para que vocês consigam também desenvolver essa habilidade, porque o Enem é uma situação muito opressora de linguagem, é uma situação linguística adversa. Você tem 1 hora, tem uma surpresa, na verdade você tem que construir o rascunho em 35 minutos, porque se você for considerar, tem que passar limpo, ler a coletânea com calma no início, fazer o rascunho e depois passar limpo, 1 hora na verdade, você tem que estar com o texto pronto, e o rascunho então, você pensar em leitura da coletânea, aquele susto inicial, o susto que a gente leva com a imprevisibilidade do assunto, como foi o tema cinema, até se acalmar, entender o tema, começar a fazer, depois passar limpo, certamente todos concordam, só não sei porque o INEP não modifica isso, que o tempo para a redação é inadequado. Então, como a gente não tem como modificar isso agora, temos que nos adaptar, treinar para essa situação linguística tão adversa, certo? Seguindo essa estrutura que, embora seja previsível, seja sem originalidade, é o que os alunos nota 1000 estão fazendo. E eu vou provar uma outra sequência explicativa, num outro momento, que, embora seja falta de originalidade na visão de muitos, os alunos nota 1000 estão alcançando nota máxima seguindo essa sequência, tá? Então, é isso aqui que eu quero que vocês façam com temas vacina. Ficou claro? Eu quero que vocês apresentem um problema, que é a queda no índice de imunização ou desafios para a cobertura vacinal dos brasileiros. Depois explique por que ele ocorre, 2 explicações. Aqui você tem, em primeira análise, deve-se pontuar que... Vou frisar os conectivos numa outra situação. Aqui, além disso, que é o mais comum, ademais, você tem outros mais diferentes, outros sim. É preciso evidenciar ainda que... E vai pegar a primeira e a segunda causa que você colocou aqui. E aqui todo mundo sabe, gente, olha que interessante. Eu contei nas 74 redações nota 1000. Pasmem vocês, 49 usaram, portanto, para iniciar a conclusão. Chega, provoca, desculpa a expressão, náuseas linguísticas nos corretores. Não sei como é que eles estão, fisicamente não acabam manifestando isso no próprio físico, porque você lê
100 redações de 100, 70, 60, 80 têm os mesmos conectivos, isso é uma prova de que os corretores não estão tão preocupados com qual conectivo você usa aqui. Se for conclusivo, tá ótimo. Já peguei redação nota 1000 com conclui-se, que é um pleonasmo. O último parágrafo é para concluir. Então, se você coloca conclui-se, não acho que deva descontar ponto, mas em termos de originalidade, é um risco que você pode usar uma expressão tão simplória, tão batida, né, chavão, clichê quanto essa, certo? E a conclusão, pessoal, vocês também, não sei se é o momento ideal agora, mas, porque vocês terão aula específica sobre conclusão, vocês também têm a estrutura específica da conclusão, certo? Documento aqui para vocês tirarem uma nota máxima na competência 5, que é esse quadrinho aqui que você tem que preencher. Aqui é mais receita de bolo ainda, né, pessoal? Nossa Senhora, vocês sabem disso. Para tirar uma nota boa no último parágrafo, você tem que usar um conectivo assim, vírgula. Percebe-se o quanto é difícil garantir o índice a cobertura vacinal do Brasil. Retoma o tema com palavras semelhantes. É bom evitar o copia e cola, né? A frase tema ela aparece no início, ela também emerge ao longo dos 4 parágrafos. E aqui é um ponto em que ela vai para a superfície, né, textual, que é a retomada. Assim percebe-se o quanto é difícil garantir a cobertura vacinal para os brasileiros. Para tanto, um conectivo aqui, para isso, em função disso, nesse sentido, cabe ao governo federal. Aí você vai colocar propostas de solução ao longo da aula, a gente vai frisar algumas para você ter uma ideia, tá? E aí vem a primeira proposta de solução. Essa parte em vermelho aqui, tá vendo? Ela tem que contemplar essas 4 cores, são as 4 perguntinhas básicas aqui, ó. Quem vai fazer o quê? É a ação. Quem vai fazer o quê? É o agente, a ação. Que meio ele vai usar para colocar essa proposta em prática? Se é, por exemplo, através da mídia, né, dos veículos de abrangência comunicacional, como internet, televisão, por meio de publicidade, motivando. Vocês sabem, né, essa sequência sobre como fazer conclusão. Terão também aulas específicas sobre isso. Estou aproveitando o tema para vocês terem uma aula bem completa e não ficarem em casa dependendo de assistir a outros vídeos para fazer o seu texto, né? Com esses documentos e essa aula, você terá, espero eu, condições de ser mais autodidata e construir sua redação, certo? E para que é a finalidade? Para que vai fazer isso? Aí o objetivo, lógico, é a própria garantia do índice de vacinação. Então, para ninguém ficar perdido, acho que a cada tema que nós vamos discutir, é interessante fazermos essa, ainda que seja pequena revisão sobre estruturação textual, porque é horrível, né, gente? Você começar a fazer uma redação e se perguntar, meu Deus, como é que eu continuo agora? Essa sequência tira essa insegurança de visão, de falta de visão panorâmica do texto. Muda de tema, meu Deus, como é que eu começo agora? Então, essa insegurança a gente tem que tirar a cada tema e frisando essa sequência para que vocês se sintam mais confiantes na hora da prova e consigam fazer essa sequência de forma perfeita, certo? Vamos agora voltar para a coletânea para vocês terem uma ideia panorâmica do documento como eu prometi. Então vejam só, essa daqui é do Conclui, plataforma de correção. Essa daqui, desafios para garantir a vacinação dos brasileiros. Eu até falei aquela hora, me equivoquei. Essa vai ser a frase tema de vocês, tá? Vamos deixar claro: desafios para a garantia da vacinação dos brasileiros. Essa primeira coletânea, então, você vai considerar, está até enfatizado aqui em azul para você perceber. Essa será a sua coletânea oficial. Por que eu estou falando isso? Porque eu coloquei outras coletâneas que eu disse para vocês. Essa segunda aqui é da plataforma de correção, redação nota 1000. A frase já é diferente um pouquinho. Providências para evitar a queda da vacinação do Brasil. Essa é uma frase, tema perigosa, por causa da palavra providências.
Porque se você já no desenvolvimento falar das providências que devem ser tomadas para evitar a queda, você já está propondo solução. E aí propondo solução no desenvolvimento, sendo que as propostas de solução devem aparecer na conclusão. Então olha como uma frase de tema pode ser uma pegadinha. O Enem já colocou frases e temas com essas palavras que podem confundir. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, caminhos para combater o racismo. Vejam, se você explicar caminhos para combater algo, você já propõe solução no desenvolvimento. Isso é perigoso, fiquem alertas com relação a isso. É uma dica aqui que serve para qualquer tema. Se a palavra tema te induzir a falar de consequência, por exemplo, consequências da queda do índice de vacinação no Brasil, tem que tomar cuidado. Desenvolvimento é lugar de aprofundar a causa e não consequência, embora as consequências para enriquecer a argumentação devam entrar nessa parte do texto. É interessante que não ocupe um espaço excessivo das causas, porque você tem um problema, por que ele ocorre e propõe solução para ele. Então você não pode misturar, não, você perde ponto na paragrafação, na sequência textual, na progressão entre os parágrafos. Então, proposta de solução, na conclusão, essa palavra providências é perigosa por causa disso. Veja a sequência dos documentos, então, para vocês verem como ele está bem interessante. Bastante informação para enriquecer o repertório sociocultural de vocês. Essa coletânea aqui é do Somos Educação. Ó, textos motivadores, um gráfico, e a frase tema dela é um pouco mais longa. Está um pouco mais embaçado com uma foto que eu tirei, não ficou tão perfeita, mas ó, para você entender: queda nos índices de imunização, movimento antivacina e ressurgimento de doenças erradicadas no Brasil. Olha que frase dela longa e perigosa. O aluno fica tipo assim: meu Deus, eu vou falar sobre o quê? Porque são três questões: queda nos índices, movimento antivacina e ressurgimento de doenças erradicadas, como no caso do sarampo, que foi erradicado no Brasil em 2016, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, e já em 2018 novos casos apareceram, certo? E aí o aluno se confunde, ele vai lá e gasta o desenvolvimento dele todo falando sobre o movimento antivacina, ou gasta o texto todo dele falando sobre ressurgimento de doenças. Isso aqui é consequência, isso aqui é uma causa, isso aqui é uma consequência, e na verdade o tema, ó, é queda nos índices de imunização. Então as frases dentro que eu estava dizendo, gente, eu tenho fissura por fase tempo. Por quê? Eu peguei todas as provas do Enem até hoje, tem esse documento, com as coletâneas completas, mas tem também as frases temas separadas, para que vocês treinem comigo como interpretar uma frase tema, para não deixar uma palavrinha da frase tema, caminhos, consequências, efeitos, desafios, atrapalhar a sua vida na hora de fazer a estrutura completa da dissertação, agradando os professores de português das bancas avaliadoras, né, do Enem, tá certo? Então, é só para você aumentar, essa aqui do Imagine, aumentar o seu repertório sociocultural. São sites conhecidos, para você ter uma ideia. Desafios para garantir também é a mesma coisa, com a coletânea. Já estou na quarta aqui, ó. Veja isso aqui interessante, né? Você pega e olha para essa imagem aqui, é um texto 3 da coletânea do Imagine, e traz aqui uma campanha de atualização de calendário de vacinação. Aí tem o famoso Zé Gotinho. Ainda bem que ele ficou famoso, né? Porque esse indivíduo aqui, embora seja um personagem animado, né, criado por naturalmente um publicitário estrategista muito inteligente, porque é para atingir o público infantil, para que a criança não tenha medo. E a gente sabe o que acontece quando uma criança vai percebendo o que ocorre no ambiente hospitalar com relação à vacina, elas ficam apavoradas. Então nada melhor do que um personagem infantil, bonitinho, muito bem caracterizado, né, uma imagem atraente, alegre, para a criança ficar mais calma e permitir que aquela gotinha seja colocada ali em sua boca. Agora, o que você pega sobre campanha de vacinação? Cara, é um vício nas redações do Enem os alunos colocarem inteira a conclusão em proposta de solução, campanhas de conscientização. E vamos aqui, né, admitir, o governo faz muitas campanhas de conscientização sobre vacina. O calendário vacinal no Brasil, e agora eu preciso até frisar isso ali, e até uma ideia de início de texto. O Brasil tem um dos maiores índices de cobertura vacinal do mundo. É um exemplo
A OMS considera o Brasil, o governo brasileiro, o SUS, um exemplo mundial de cobertura vacinal. Cuidado ao fazer críticas ao governo, dizer que tem que fazer campanha de conscientização, cometendo o vacilo de não perceber que existem muitas campanhas. O que você pode dizer é que o governo deve intensificar as campanhas, tentar atingir o público onde ocorre maior índice de queda, talvez comunidades mais afastadas dos grandes centros urbanos, tem menos acesso à informação com internet, televisão, e aí você faz uma proposta mais perfeita, e não com a palavra campanha de conscientização. Gente, se um problema fosse resolvido com conscientização, nenhum adulto normal, considerado normal pela medicina, dirigiria alcoolizado. Todo adulto que dirige alcoolizado não é porque ele não tem consciência de que isso é errado. Ele faz isso porque informação por si só não muda comportamento. Então, campanha de conscientização, ela não é tão eficiente às vezes porque não é capaz de fazer com que as pessoas saiam da sua zona de conforto, do seu comodismo. Por isso é muito perigoso usar campanhas de conscientização. Eu até dei uma brincadeira, né? Uma palavra esdrúxula aí, baixo calão, mas vou falar. A palavra conscientização está para as conclusões de alunos do Enem, como a palavra bunda está para as letras de axé, music e funk. Quase todas têm. Então, a gente vai falar campanha de conscientização com proposta de solução, você vai impressionar um corretor, pelo contrário, provoca aquilo que eu falei, náusea linguística, de tanto encontrar a mesma proposta. E é natural isso, não estou criticando ninguém, porque numa situação de desespero, o Enem submete os candidatos a uma situação linguisticamente opressora. Então, o que geralmente vem à mente é o que mais a gente ouve, mas tem que desenvolver raciocínio crítico, a ponto de perceber que conscientização por si só não é suficiente. Mas é importante você falar sobre ampliar o grau de informação. Aprenda a usar expressões diferentes na conclusão para propor uma solução, que é o quê? Ampliar, aperfeiçoar, intensificar as estratégias publicitárias e não usar. É como se você vestisse um pensamento tão comum, que é campanha de conscientização, um clichê, um chavão, com uma roupagem, um vocabulário diferenciado. Então, ao invés de dizer campanha de conscientização, primeiro, não diga que tem que fazer, porque o governo já faz, depende do tema. Você diga que é preciso intensificar e direcionar para um público que não ainda talvez esteja sendo atendido, para não cometer o vacilo de propor uma proposta que já existe, que o governo já faz. Você criticar o governo tem que ter informação lógica, não pode ser agressivo ou agredir os políticos. Tem que usar termos técnicos. Percebe-se historicamente uma negligência política nesse setor, e não falar especificamente de um governador, de um presidente, porque isso pode ser considerado, mas você pode pegar na banca corretora alguém que é a favor da postura de tal político, determinado político. Então não pode correr esse risco, certo? Prefiro então estratégias publicitárias, intensificar, ampliar estratégias publicitárias e não cair, né, no simplismo, ser tão simplório a ponto de usar apenas campanhas de conscientização. Está vendo? Se você tem informação prévia, você olha para isso aqui com um olhar diferente. Um aluno pouco preparado, ele olha para isso aqui, já sei, vou falar que o governo tem que fazer campanha de conscientização na conclusão. Um aluno preparado, ele olha e pensa, caramba, todo mundo vai acabar colocando isso. É melhor usar um termo diferente. É preciso que o governo, para garantir a vacinação dos brasileiros, amplie, aperfeiçoe, intensifique as estratégias publicitárias por meio dos veículos de comunicação mais abrangentes, a fim de atingir os públicos a parcela expressiva da sociedade que pouco acesso tem à informação. Afastar os grandes centros urbanos, nas regiões mais rurais, mais distantes das metrópoles, por exemplo. Fica uma proposta mais completa, mais original. Porque esse original do Enem, né, gente, fica difícil, né? Você pegar o tema do Enem ano passado sobre cinema, você vai ver que praticamente todo mundo usou, pelo menos o mesmo argumento, que é a questão do valor dos ingressos. Não é acessível o cinema porque o valor dos ingressos. Então, a questão não é usar um argumento diferente, mas dizer de um jeito diferente. No Enem é quase impossível dizer algo novo, que nunca ninguém disse, mas é possível dizer algo de um jeito novo, uma sequência frasal, gramatical diferente, uma roupagem vocabular, metáfora, como eu costumo dizer, diferente. É isso que a gente quer alcançar.
certo? Então, vocês têm uma noção, já aproveitei para explicar de alguns aspectos, como campanha de conscientização, o quanto isso é perigoso, mas estou aqui mostrando a visão geral do documento que vocês receberão, certo? Através da funcionária da escola específica para fazer isso, tá? E aí, vocês vão ter acesso também, olha que interessante, a isso daqui. Vamos supor, porque eu não vou ter aqui, né, 3 horas de gravação, não tem tempo de eu falar sobre tudo. Você ficou um pouco em dúvida, se sentiu inseguro. O que eu costumo fazer? Pegar já nos sites, como do Imagine, que tem redações prontas. Alunos enviaram redações para o site sobre esse tema, para você olhar. Mas olha o que eu escrevo aqui, ó. Observação: procure analisá-las para aproveitar ideias, argumentos, citações, mas sem fazer cópias integrais dos textos das redações. Pois as redações, faltando coisa aqui, estão sem nota e comentário, devem servir apenas para auxiliá-lo na construção do seu texto. Então você vai clicar nisso aqui lá no Google, vai copiar e colar lá, você vai abrir nessa página aqui, ó. Olha que legal, tá vendo? Redações prontas para você olhar. Ai, que maravilha! Já sei, vou copiar e mandar para o professor. Meu filho, pelo amor de Deus, né? Você já é adulto, já é maduro, né? Não é nem que você não tem esse recurso. Se fosse lá na 5ª série, né? A criança, que falta maturidade a ela vai pensar que está sendo esperta. Vou copiar um texto para dar para o professor e vou ter a nota. Nós queremos conhecimento. Porque no e-mail vai ter alguém para te dar uma redação pronta. Isso aqui é só para você ter uma noção de introdução. E não são redações perfeitas, algumas são até ruins. Por isso, com as aulas que você terá, vocês poderão adquirir capacidade de avaliar se a introdução é boa, se foi uma boa usuária. Desde o iluminismo, entende-se que uma sociedade só progride no momento em que um se mobiliza com o problema do outro. Olha que frase interessante, fazer uma alusão histórica. Lógico, porque quando você não se vacina, se você é a favor do movimento anti-vacina, você está desrespeitando, né, a coletividade, querendo garantir o direito seu de não se vacinar e desconsiderando que não é nada inteligente em termos jurídicos, sociais, coletivos, humanos, o direito individual prevalecesse, sobrepor o direito coletivo. É o que nós estamos vivendo agora com relação à pandemia do coronavírus. O indivíduo não quer usar máscara ou não quer sair da praia, porque é o meu direito de exercer o direito de ir e vir. Porém, na Constituição há, claro, regras claras com relação a isso. Há situações, ainda mais em situações de tanta adversidade como uma pandemia, o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Então, quando você não se vacina, você está desrespeitando todas as outras pessoas. Ele já está buscando esse raciocínio, mas colocando uma cereja no bolo, fazendo a introdução dele brilhar, uma alusão histórica desde o iluminismo. Veja, então é isso que eu quero que vocês aproveitem nas redações. Alusões históricas bem feitas, né? Até mesmo porque, vamos ser hipócritas, não é? Querer que vocês sejam originais no Enem, pelo amor de Deus, Renato Russo, quais palavras não foram ditas? Então você tem que aprender a dizer de um jeito mais vocabularmente falando, individualizado. Mas dizer que você vai dizer algo no Enem, colocar a redação que nunca ninguém disse, isso é uma, desculpa a expressão, uma ignorância. Eu tenho que treinar vocês para aprender a dizer de um jeito novo, não necessariamente algo novo. Então essas redações estão aqui para você ficar desesperado em casa, quer ter alguma ideia, né? De conclusão, de introdução, desenvolvimento, de alusão histórica, de citação, de dado estatístico, como é que usou a coletânea, beleza? Mais uma sequência para tornar esse documento bem legal para vocês, tá? E aí, voltando para cá, vamos continuar vendo agora a sequência do documento. Eu vou passar rápido sobre essa parte aqui, mas depois voltarei a ela, porque ela é a parte principal, que são as minhas explicações, tá? Eu chamo de tempestade de ideias. Então tem essa parte para vocês, de forma mais didática, entender a estrutura que você deve seguir, com argumentos, as causas, consequências, beleza? E aí tem para ampliar essa repertório sociocultural, 90 anos da cobertura, da descoberta da penicilina. Isso foi legal para 2018, né? Completou 90 anos, eu coloquei. Antibióticos, 90 anos também, questão da penicilina.
revolta da vacina. Esse ponto aqui é complicado, pessoal. Tem aluno que quer fazer alusão histórica com a situação da revolta da vacina que aconteceu em 1904 no Rio de Janeiro, certo? Início do século 1904, início do século 20, não é isso? Então é muito complicado isso aqui, tá? Porque as causas desse movimento da revolta da vacina não são as mesmas causas que geram a queda dos índices de imunização no Brasil. O que pode ter ali um ponto de coesão, de semelhança, é que as pessoas lá naquela época foram, tá vendo a questão da obrigatoriedade, foram obrigadas a se vacinar, acharam estranho, né, que era um complô, uma conspiração do governo, de repente até queria matar as pessoas com essa vacina. Então o que pode haver de interseção, ali no ponto de contato, de semelhança, de analogia, de coesão, é a falta de informação. E aí é melhor, às vezes, você falar sobre o movimento antivacina, que gera a questão da fake news, da notícia falsa, sobre as consequências negativas que as vacinas têm, e aí faz com que as pessoas tenham receio e não queiram mais se vacinar, ou vacinar as pessoas que são dependentes delas, os filhos, netos, do que necessariamente falar de revolta da vacina e não saber fazer uma ligação com a frase tema. O que tem a ver revolta da vacina de 1904 com a queda ou os desafios para garantir a vacinação dos brasileiros? Cuidado, quando faz uma alusão histórica, você tem que fazer uma relação coesiva muito bem feita com a frase tema, senão o corretor ele percebe que você está tentando enfiar um triângulo num quadrado. Não tem como, tem que encaixar com perfeição a alusão histórica com relação à frase tema, tá? Leiam então com cuidado sobre revolta da vacina, procurem ver qual o ponto de interseção, e tem várias redações ali enviadas para o site fazendo alusão histórica à revolta da vacina, para vocês perceberem como que isso pode ser feito e se houve uma coesão adequada com a frase tema, tá? Fica a dica aí. Então, continuando, tá vendo? Tem tudo aqui. Eu coloquei também alguns vídeos para você perceber, se quiser, pelo menos para lembrar. Eu sei que vocês são chamados nativos digitais, né? E são acostumados a usar a internet. Mas só para em termos de lembrança, você se sentir ainda inseguro, quiser assistir algum vídeo, eu tenho aqui algumas indicações para vocês. Esse daqui, gente, é muito bom, ó, da Nerdologia. O nome parece estranho, mas nerd, né? E os indivíduos que explicam aqui são especialistas, é sério, tem 6 minutinhos, quase 7 minutinhos só, e eles fazem um histórico da vacina, a história da vacina de forma extremamente inteligente e rica, né? Um vídeo que vale a pena você assistir. Por quê? Só para você ficar mais convencido. Eles vão explicar um argumento central desse tema que eu vou abordar ali, na minha tempestade de ideias, que é uma das razões principais da queda dos índices de imunização do Brasil, no caso do sarampo, poliomielite. Já pensar a poliomielite voltar? Crianças, é a doença da paralisia infantil. É um pecado, é um crime. Um pai e uma mãe não vacinar uma criança, levar para a cobertura vacinal de poliomielite. Então, que está erradicada no Brasil, mas não está erradicada no mundo. Então, se os índices de vacinação, e tem municípios no Brasil que o índice de vacinação da polio está abaixo de 50, mais de 200 municípios aproximadamente aí, eu não tenho dado agora mentalizado, mas vocês vão ver nas coletâneas. Embora o Brasil tenha 5.570 municípios, a gente pensa nesse 200 não é muito, mas se pensarmos que um município só sem cobertura é suficiente para fazer a doença erradicada da polio, da paralisia infantil, ressurgir no Brasil. Olha que tragédia coletiva por irresponsabilidade de alguns. E já vou pegar o gancho para falar aqui na sequência da aula, para vocês não se perderem, com relação a esse aspecto, quando o índice de cobertura vacinal não ocorre, as consequências disso, certo? Então assistam, vale a pena, porque ele explica o seguinte: o próprio sucesso das vacinas
ou seja, a cobertura vacinal eficiente histórica do Brasil gera a sensação de que não é mais necessário vacinar. Uma prova disso, algum documento da internet aqui, para valorizar mais ainda esse vídeo, vocês sentirem vontade de se dedicarem a assistir. Olha só, abri vários sites aqui para você ver. Ó, o Brasil é um dos países com maior cobertura vacinal do mundo. O Brasil é referência mundial em produção de vacinas. Você tem outro título aqui, ó. CONAS, esse aqui, BBC, vacinação, 97% dos brasileiros aprovam vacinação infantil. Mas, quando você vai olhar os índices de vacinação, é impressionante como eles diminuíram. Ó. Né? Então são vários sites aqui. Eu vou colocar os links para vocês perceberem que alguns municípios estão com índices abaixo de 50% de vacinação de cobertura vacinal da polio. Sendo que, segundo a OMS, para ter uma garantia, uma segurança médica, tem que ser 95%. É impressionante. Então tem a ver com o quê? O próprio processo de sucesso, né, da cobertura vacinal gerou nas pessoas um comodismo, uma sensação perigosa, né, de que não é mais necessário vacinar, porque ninguém ouve mais falar de rubéola, de cachumba. Sarampo voltou agora porque ressurgiu, né, em 2018. Então a ideia de que ninguém vê mais criança ficando aleijada com paralisia infantil, pelo próprio sucesso da vacina, faz com que as pessoas adquiram uma postura de comodismo, de que não é necessário, quer dizer, falta de informação. Soma-se a isso os movimentos anti-vacina, que no Brasil não são ainda tão influentes, mas já provocam dúvida na população e mudança incoerente de postura com relação à cobertura vacinal, através de notícias falsas, né, as fake news, alegando, por exemplo, que as vacinas têm como efeito colateral algo mais grave do que, né, mais relevante do que o próprio benefício que ela gera. Um equívoco absurdo. As pessoas não têm informação, por exemplo, sobre a questão da gripe, da vacina antigripal, né? A vacina da febre amarela é feita com vírus atenuado, né? Está enfraquecido. A cada 100 mil, uma pessoa pode desenvolver a febre amarela. Há esse risco. As pessoas com comorbidades, né? Sistema imunológico muito baixo. Agora, com relação à vacina antigripal, ela é feita com vírus fragmentado, vírus morto. Eu já tive essa dúvida. Por que algumas pessoas que tomam a vacina da gripe têm a sensação que ficaram gripadas, ou estão gripadas? Pode ser, primeiro, uma coincidência, e pode ser que aquele corpo estranho, o vírus, mesmo morto ou fragmentado, ele provoca uma reação no organismo semelhante à da gripe. Isso faz com que as pessoas considerem, principalmente com menos informação, que é prejudicial tomar uma vacina antigripe porque você fica gripado. Então, é preciso saber explicar isso e compreender isso, para que a falta de informação, que é uma das causas fundamentais aí do tema, você vai ver, provoque a queda nos índices de imunização, certo? Então, essa coletânea está bem completa. Aqui no final, por exemplo, pessoal, eu falo sobre a questão legal. Será que alguém é obrigado a se vacinar ou vacinar as crianças? Eu encontrei na internet um texto falando especificamente sobre isso. Então, leia, ó, o Estado pode obrigar alguém a se curar? Olha o que eu encontrei aqui no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. No parágrafo 1º do seu artigo 14º, traz que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente garante, determina a obrigatoriedade e explicita como direito da criança a vacina. Então, os pais que não vacinam os filhos estão sendo, obviamente, não pela minha opinião, mas pela opinião jurídica, legal, da legislação brasileira específica para crianças e adolescentes, irresponsáveis, estão sendo negligentes. Concordam?
você pode citar isso como uma das formas de proposta de solução. Fiscalizar e punir aqueles que não cobrem, não promovem a cobertura vacinal de seus dependentes. E achei também na Constituição brasileira, olha que interessante, no artigo, além do ECA, você tem a Constituição Federal prevê no artigo 227 que família, sociedade e Estado devem assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, dentre outros direitos. Inclusive, uma ideia, tá? Você pode usar esse trecho da Constituição, muitos alunos nota mil fazem isso, citam a Constituição, muito comumente o artigo 5º, no qual está previsto que todos são iguais perante a lei, começa a redação falando sobre isso, para depois colocar ponto, porém, um elemento adversativo, no entanto, contudo, entretanto, todavia, e aí apresentam a frase tema. Do tipo, todos têm, segundo a Constituição, todos deveriam ter acesso à cultura. Ponto. Porém, no Brasil, em relação ao cinema, percebe-se que parte expressiva da sociedade ainda não conseguiu, tem esse direito na prática. Então é muito comum, você pode dizer que a Constituição prevê, garante, determina que o Estado deve assegurar à criança, com sua prioridade, o direito à vida, à família, sociedade e Estado. Direito à vida, e à saúde, embora não fale aqui especificamente vacina, é óbvio que direito à vida e à saúde tem direta relação com vacina. Então, é uma ideia interessante até para começar o texto, mostrando que a Constituição garante isso como um direito. Porém, no Brasil, parte expressiva da população tem sido negligente com relação a essa questão, esse aspecto, certo? Depois, temos aqui o tipo de punição, vocês podem ler com calma, para quem não vacinar. E aí vem, por que as pessoas estão tomando menos vacina? Para você ampliar seus conhecimentos. Olha só que legal isso aqui, gente. Vale a pena parar um pouquinho aqui, ó. Muitos pais nunca ouviram falar de pólio, rubéola e difteria. É impressionante. Por essa razão, não levam os filhos para se proteger. Mas por que não ouviram? Porque o próprio sistema de imunização do Brasil foi muito eficiente. Então falta sim informação, falta sim instrução populacional para saber que, embora algumas estejam erradicadas, estão erradicadas no Brasil, não em outros países. Elas podem retroceder, até mesmo por esse fluxo migratório intenso nesse mundo tão globalizado. Por essa razão, não leva os filhos. Aí você vê, ele é o presidente da Associação Brasileira de Imunização. Além disso, nosso calendário é tão completo ao todo, são 19 imunizantes que previnem 28 doenças, que só no primeiro ano de vida da criança os pais são obrigados a irem ao posto 9 vezes. E tem quem reclame disso. Alguns se esquecem ou deixam para depois, tá vendo? Olha só, é o comodismo, pelo grau de dificuldade. Então, gente, esse trecho aqui, ó, muito interessante, olha lá. Nem elas, nem os pais têm tempo de imunizar os filhos, porque às vezes o posto de saúde funciona só de 8 às 17, ou seja, no horário que estão trabalhando. Esses aspectos todos vão ajudar vocês a construir argumentos excelentes para provar por que o índice de imunização no Brasil, os desafios para garantir a vacinação dos brasileiros, certo? E aí, falta de informação, de confiança em informação, interessante também, vocês ampliarem repertório sociocultural. E aí a questão do movimento antivacina, certo? E é, por fim, um documento bem completo, tá? Mas agora eu vou sintetizar de forma um pouco mais objetiva, didática, a sequência que você tem que seguir, certo? Então, veja lá, tempestade de ideias. Frase tema, desafios para garantir a vacinação dos brasileiros. Vamos lá? Qual é o problema? Aqui é fácil, é a falta de vacinação, ou a queda no índice de imunização. Os
empecilhos, ou quais são os empecilhos relacionados à cobertura vacinal? Movimento antivacina e o ressurgimento de doenças radicadas no Brasil. Então, isso daqui vai se relacionar com essas questões aqui, certo? Empecilhos ou causas. Então, empecilhos, o que dificulta garantir um índice maior de imunização, de cobertura vacinal no Brasil, que já é, diga-se de passagem, um exemplo mundial, mas que nos últimos anos tem sofrido sim uma queda em algumas regiões, alguns municípios, tá? Então, desinformação, gente, causa número 1, desinformação. Você vai ter que construir um parágrafo sobre isso. É o tópico da introdução, é a sua causa número 1, e depois você vai desmembrá-la, explicá-la no desenvolvimento. Agravada nos últimos anos pelos boatos provenientes, principalmente dos movimentos denominados movimentos antivacinas. Não fique falando o tempo todo disso no parágrafo. Tá? Fale também da desinformação sobre o que é doença erradicada. Não está erradicada só no Brasil, está erradicada apenas no Brasil, pode retroceder, ressurgir em função do fluxo migratório. Não fique preso a só porque o que o movimento antivacina faz é desinformar com notícias falsas. Mas o fato de um pai ou uma mãe não vacinar o filho porque não sabe o que é doença erradicada apenas em território nacional, que ela pode ressurgir, não tem a ver com o movimento antivacina. Cuidado então, é isso que eu falo sobre consistência argumentativa. Você não pode, no parágrafo, explicar uma causa sobre uma única vertente. Às vezes até pode, se for mais relevante, não tem espaço às vezes. Mas se você puder variar com esse repertório explicativo, de explicação sobre uma única causa, que é a desinformação, não citar só o movimento antivacina, que provoca confusão, desinformação, vai enriquecer mais do que os especialistas chamam de consistência argumentativa, certo? Aqui você tem a causa 2, que é o comodismo. Aqui, ó, coloquei para lembrar disso, explicar durante a aula. A sensação de segurança gerada pela própria eficiência das vacinas. Muitas doenças já foram erradicadas no Brasil. Ninguém quase mais ouve falar sobre isso, sobre elas. Vocês têm exemplos ali que nós citamos, né? Outro dia mostrou uma reportagem. Muitas pessoas não sabiam o que era cachumba, sendo que quando eu fui adolescente era normal todo adolescente ter cachumba, inclusive rubelas. Muitas mães faziam as crianças, meninas, né, se aproximarem de outras contaminadas, né, para desenvolverem a doença, porque sabia se ela ocorresse durante a gravidez poderia causar sérios problemas. Olha só como as coisas, né, as informações mudam com o tempo. Mas hoje, muitos, como o sistema foi tão eficiente, não ouvem mais falar, não procuram se informar e acham que não é importante tomar, por exemplo, a tríplice viral, que cobre cachumba, rubéola, sarampo, se eu não me engano. Então veja, é um exemplo legal que você pode citar. Se você provar que isso está acontecendo, dê preferência ao que aconteceu com o sarampo, que ressurgiu em 2018, estava erradicado em 2016 pelo OMS. Ressurgiu tão rapidamente, parte em função do fluxo migratório para o país, de várias regiões, né? Venezuela, mas também da África, entre outras regiões. Agora veja, é um argumento bem interessante, tá? Comodismo. Depois 3, embora o Brasil tenha uma das maiores coberturas vacinais do mundo, algumas regiões não são atendidas plenamente. Aí entra a parte do governo. Veja que é a culpa do cidadão, aqui é a culpa do governo. Então, por mais que o governo seja eficiente, ele não consegue fazer essa cobertura plena em todas as regiões. Então há uma falha e você pode falar da necessidade, da conclusão de ampliar esse processo vacinal nas regiões onde há já constatação do Ministério da Saúde que houve uma queda no índice de imunização. 3 causas, você pode abordar 2 num parágrafo só. Eu falei para não construir 3 parágrafos no movimento. Naturalmente você pode colocar 2 explicações, 2 causas no mesmo parágrafo. É só usar o elemento coesivo correto. Ponto. É preciso evidenciar também o quanto, aí coloca o argumento. Além disso, né, outro agravante nesse cenário aí você coloca a baixa cobertura vacinal em alguns municípios, que o Brasil, exemplo, já disse, tá? Onde o Estado não consegue alcançar.
com a devida eficiência. E esses aqui estão em azul, em cor diferente, para você perceber que isso daqui, intenso fluxo migratório, isso é uma causa do ressurgimento de doenças, mas não é uma causa da queda do índice de imunização. Não confundam isso. O fluxo migratório de venezuelanos, por exemplo, ou de outras nacionalidades, faz com que doenças já erradicadas no Brasil ressurjam. Mas isso não tem a ver com baixo índice de imunização, pelo contrário, poderia ter aumentado, porque as pessoas estão vendo e estão com medo de elas vacinar. Então, cuidado na hora de explicar fluxo migratório, não colocar isso como causa da queda do índice de imunização, não confundam. E o ressurgimento de doenças erradicadas no Brasil é uma consequência, não é uma causa. É uma consequência do fluxo migratório, é uma consequência da queda do índice de imunização. No Enem, gente, é muito importante não confundir causa com consequência, certo? Importante no desenvolvimento é aprofundar causas de um problema. Às vezes alguns temas demandam explicar, apontar, colocar consequências, certo? Em outros temas eu vou aprofundar isso, mas uma dica agora é não confundir causa com consequência. Consequência pode ser colocada de forma mais superficial, até quase em forma de tópico, mas a causa deve ser aprofundada. Tem aluno que inverte, fica dois parágrafos de movimento inteiro explicando consequência. É como se você pegasse o tema da água, escassez de recursos hídricos, que é mais fácil a gente entender, e ficasse explicando o desenvolvimento. Quais as consequências da escassez de recursos hídricos, que é doenças de razão hídrica, água contaminada que provoca isso, falta de água potável mesmo para a higiene pessoal, ou higiene de alimentos, por aí vai, ou para a própria a ingestão humana de 2 litros de água. Então você fica o desenvolvimento inteiro falando sobre consequências da escassez de água e não aborda por que esse problema existe. Isso pode tirar conta da sua redação. Você tem que explicar por que o problema existe e não apenas as consequências que o problema gera, tá? Então, cuidado com esse azul para não te confundir, beleza? E agora, isso aqui é o seu desenvolvimento. Conclusão, eu não fiz nada específico sobre conclusão, mas vocês já têm uma noção de que aqui vocês vão ter que propor solução para o que vocês explicaram no desenvolvimento. Então, o que fazer com relação à desinformação? Um dos aspectos é que o governo federal deve ampliar os processos, as estratégias publicitárias a fim de atingir todos os brasileiros, enfatizando por meio de publicidade didática, nos meios de comunicação mais abrangentes, a importância da cobertura vacinal. Então, se você abordou desinformação, você fala sobre a necessidade de informar quem vai fazer o quê, como e para quê. Te dei só um exemplo aqui para você ter uma ideia. Se você falou que muitas pessoas se recusam a vacinar porque acreditam em ideias anti-vacinas, a aplicação da legislação, de lei de fiscalização e punição, né? Se você falou sobre o primeiro aspecto, vamos colocar para você visualizar melhor, esse daqui, desinformação, foi o que eu falei, comodismo, né? Então, tanto comodismo quanto aqui, algumas regiões não são plenamente atendidas. O governo federal deve ampliar estratégias de cobertura dos municípios onde há queda significativa dos índices de imunização. Então é lógico, a conclusão ela é mais fácil na visão de muitos alunos, eu até concordo, porque é você colocar um antídoto para o problema que você colocou no desenvolvimento. E aí, como é que faz isso aí? Como é que faz isso aí? Você faz seguindo essa estrutura que vocês também receberão no documento para facilitar, tá bom? Ou separar ou o documento. A secretária vai organizar toda essa sequência no grupo de vocês terão acesso, tá? Leiam bastante, não é fácil fazer uma dissertação para o Enem em tão pouco tempo. Espero ter contribuído de alguma forma com essa sequência, com essa videoaula e com o documento e todas as indicações que tem ali de ampliação do repertório sociocultural do grau de informação de vocês. Ok?
Um abraço. Próxima aula vai ser provavelmente sobre análise de redações nota 1000. Por que são redação ou redações nota máxima? Certo? Um abraço a todos e bom trabalho.